Poucos versículos do Salmo de número 118, nós vamos estar meditando neles, mas quero entender que nós olharemos para algo que é muito profundo e através daquilo que parece pequeno, mas tão profundo, nós veremos a maravilha de Deus. Eu quero saudar você neste dia com a paz do Senhor Jesus, e se você tiver uma Bíblia aí com você, Salmo capítulo 118, eu vou ler do 21 ao versículo 24, e se você não estiver com as mãos também não tem problema, nós leremos pausadamente para que possamos todos nos alegrar neste trecho da palavra de Deus, que nós primamos aqui neste devocional de não pular nenhum versículo, caminharmos na Bíblia Sagrada, permitindo que Deus fale, enfatize aquilo que apraz a Ele fazê-lo. E no livro de Salmos, que estamos estudando às cada terças e quintas-feiras, estamos no Salmo de número 118, portanto, a partir do versículo 21 ao 24, hoje diz o seguinte: Louvar-te-ei porque me escutaste e me salvaste. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Foi o Senhor que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Glória a Deus. Aí está este texto tão maravilhoso, poucos versículos, mas que nós podemos nos alegrar nele. O primeiro dos versículos, versículo 21, a primeira lição que eu aprendo para mim deste texto e neste dia é que nós temos um Deus que nos escuta e que estende a sua mão em favor de nós. Salvar aqui não está só no contexto da salvação eterna, do perdão dos pecados, mas está no sentido de Deus intervir em situações de nossas vidas e nos tirar destas situações de perigos, de diversas formas, espirituais, físicos, enfim, seja qual for a necessidade, o problema, a situação que nós estejamos enfrentando, o nosso Deus é alguém que nós podemos seguramente clamar a Ele e ter a segurança, aleluia, que Ele escuta e que Ele tem prazer em estender as suas mãos para nós, em escutar e nos salvar no tempo próprio, da maneira que Ele apraz, é verdade, Ele é soberano e faz como quer. A nossa alegria é que Ele venha ao nosso encontro, aleluia, que Ele venha nos tirar das agruras desta vida. E aí o salmista diz, é por isso que eu louvo a Ele, é por isso que eu continuarei louvando ao Senhor, porque Ele é este Deus que eu tenho, que escuta e que me tem salvado. Depois, de repente, o salmo muda de rumo e passa a falar de uma pedra rejeitada que os edificadores rejeitaram e tornou-se pedra de esquina. E quem lê isso aqui neste tempo, talvez não entenda nada do que estava acontecendo. Eu tenho certeza que não foi entendido até o dia que Jesus abriu a sua boca, aleluia, e fez este texto vivo entre nós. Ele, Jesus Cristo, era, quando estava aqui, quando ele veio para a sua nação, e quem está escrevendo este salmo é um israelita que já neste tempo tinha a esperança na vinda do seu Messias, do Salvador, e ali Jesus, tantos anos depois, estava, em Israel, nascido de mulher, nascido com um propósito de Deus, e entre eles de cumprir tudo que na Escritura havia sido dita dele. E neste texto, nós vemos que ele era esta pedra que os edificadores rejeitaram. Com certeza, quando nós entendemos no contexto agora da Bíblia, veja, se você tentasse entender no contexto dos Salmos, é muito possível que todos nós nos perderíamos aí, tentaríamos achar uma explicação, mesmo que você escute a estudiosos, gente profunda e etc. Dentro do judaísmo, não vai haver uma clareza, por quê? Porque o cumprimento disto aqui está em Cristo. Por isso, quando nós queremos entender as Escrituras, não podemos tomar um versículo separado, mesmo que esteja no contexto do Novo Testamento, ele deve ser recebido como está escrito, mas no contexto de toda a Bíblia Sagrada, de todas as Escrituras, porque esta foi a palavra, a revelação completa de Deus para nós, aleluia. Então nós vemos aqui
que havia ou haveria de vir uma pedra que os edificadores, aqueles que estavam trabalhando em prol de crescer este corpo chamado povo de Deus, não é, reino de Deus, eles rejeitariam. E a verdade foi no tempo de Jesus, que os edificadores rejeitaram aquela pedra, que agora nós entendemos que era a própria pessoa de Jesus Cristo. No entanto, este texto profético que agora nós vemos aqui, de onde veio, aonde apareceu esta profecia, foi no Salmo 118, estamos aqui nele. Ele diz, Deus, não é? Foi quem colocou ou a fez tornar-se cabeça de esquina. Então, esta pedra que para os homens não tinha aparência, até o texto de Isaías diz, olha, ele vem sem formosura, sem aparência exterior, não é? Não é nada, aos olhos dos homens não parecia ser ninguém, nem uma grande realeza, nem ninguém de grande poder ou de força física. Aquilo que a Bíblia, depois por Paulo, vai dizer, aquilo que era loucura para os homens, este homem que vem, primeiro João Batista, literalmente, até na forma de expressão, como um doido, profeta louco, né? A maneira que se veste, a maneira que fala, aquilo que ele fazia. E depois este Jesus, com umas conversas que ninguém entendia nada, e dizendo-se Deus, dizendo-se filho de Deus, enfim, para Israel tudo aquilo parecia uma loucura. Eles que eram os edificadores, mas que deveriam conhecer as Escrituras, e ali estava o Cristo que estava cumprindo sem passar nada, tudo que acerca dele havia sido escrito. No entanto, Deus fez esta pedra cabeça de esquina, onde é a pedra principal para que todo um edifício possa ser centrado, possa ser edificado, possa estar firme. E esta bênção é a maravilha de Deus. Aleluia. A sabedoria de Deus revelada de uma forma que o homem parecia que não poderia compreender. O sistema religioso não compreendeu e não aceitou. Agora, para entender, teria que entrar na dimensão da fé, crer na palavra, mas ali estava Jesus ensinando, falando do caminho, falando do reino, mostrando através de sinais que só Deus poderia fazer tais sinais pela mão de um homem, aleluia. E ali estava Jesus anunciando a verdade, e ele já se tornou. Nós hoje, conforme diz as Escrituras, somos pequenas pedras, aleluia. Pedro diz edificados sobre este edifício, mas a pedra fundamental, a pedra de esquina, foi a grande sabedoria de Deus, foi a grande maravilha de Deus que se manifestou um dia. E ela se tornou esta pedra sobre a qual este grande edifício, que também na Bíblia é chamada deste corpo, aleluia, chamado corpo de Cristo, do qual o próprio Jesus, o próprio Cristo é a cabeça, somos nós a igreja. Nós somos hoje este edifício edificado sobre um fundamento firme, e é esta pedra de esquina que foi rejeitada pelos seus, mas tornou-se agora o fundamento das nossas vidas. Que Deus nos guarde de ter, como diz Paulo, outro fundamento. Que Deus nos guarde, as igrejas que nós pertençamos, as comunidades que nós estamos da fé hoje, estejamos em um só fundamento. Há movimentos espirituais que estão levando o povo a tirar, a sair do foco do fundamento. O movimento não é o fundamento, a profecia não é o fundamento, o poder de Deus não é o fundamento é Cristo. Agora, aquilo que ele deu para a igreja, ele é fiel para cumprir e, através da sua palavra, fazer-nos saber qual é a sua vontade. Hoje, nos lembramos desta maravilha de Deus, desta expressão da sabedoria de Deus, que foi Cristo Jesus, a pedra que foi rejeitada por aqueles edificadores, mas que tornou-se a pedra de esquina. E esta é a maravilha de Deus sobre a qual nós, como crentes, como pequenas pedrinhas vivas, estamos nele edificados. Amém.